aula de matemática. Livro 5, página 104. Medidas de tempo e medidas de massa. Desde o nascimento, estabelecemos relações de medidas de massa. Ao nascer, o neném já precisa passar por uma balança para medir a sua massa corporal, situação que ocorrerá com grande frequência nos primeiros meses, pois com estes dados é possível ao médico acompanhar como está a saúde do bebê. Ao nascer, uma criança tem a massa corporal em torno de 3 quilos, em média. Geralmente a massa corporal dos meninos é maior que das meninas. Aí aqui ele tem uma relação. Gente, hoje em dia os nenéns eles nascem bem pesadinhos, então a massa corporal às vezes é de 4 quilos, às vezes é neném de 4.900, quase chegando a 5 quilos, enfim. Tem nenéns que nascem com a massa corporal bem elevada do que o padrão. Professora, tem crianças que nascem com massa corporal menos de 3? Sim, tem muitas crianças que nascem com massa corporal com valor menor do que 3 quilos, certo? E por que eles vão medindo? Eles medem a massa corporal, que no caso é o seu quilo, quanto que você pesa, e eles medem também a sua altura. Por quê? Se você ganhou mais massa corporal depois que você saiu do hospital, significa que você está se alimentando bem, está se desenvolvendo muito bem. Se você perdeu, significa que alguma coisa houve aí uma falha nesse meio do caminho aí. Às vezes o leite não está fazendo o efeito que era esperado, ou às vezes você precisa de uma atenção melhor em relação a algum outro nutriente, enfim. O médico ele avalia o desenvolvimento do neném devido à sua altura e à sua massa corporal, certo? Então, no primeiro trimestre, os primeiros 3 meses, o bebê ganha, em média, 700 gramas por mês, certo? No segundo trimestre, no segundo período de 3 meses, ganha 600 gramas por mês. No terceiro, ganha 500 gramas por mês. E no quarto, 400 gramas por mês. E assim por diante, gente. A tendência é, quanto mais velhinho, quanto mais grandinho a criança for ficando, a massa corporal vai diminuindo um pouco, porque ele vai crescendo, certo? Então, a criança vai se desenvolvendo, mas eles têm uma média. Por isso, se o bebê, nos primeiros 3 meses, ele não chegou a 700 gramas por mês, aí o médico avalia o que aconteceu. Então, ele pergunta para a mamãe, enfim, é uma série de situações que acontecem que o médico chega a uma conclusão, se o bebê está se desenvolvendo ou não. Por isso que, quando o neném nasce, é extremamente importante fazer esse acompanhamento para saber como que anda o desenvolvimento do bebê. Beleza? Aí tá na página 105. De acordo com a média da massa corporal que o recém-nascido pode adquirir nos primeiros meses, registrados na tabela, responda o que se pede. Em que trimestre o bebê adquire por mês maior massa corporal? Em que trimestre o bebê adquire por mês menos massa corporal? Em qual trimestre o bebê adquire, em média, 500 gramas de massa por mês? Se este bebê ao qual nos referimos ao exercício anterior nasceu no final de dezembro, ao final de qual mês ele completará o seu primeiro trimestre? Então, se ele nasceu em dezembro, quando é que ele vai completar o seu primeiro trimestre? Aí você faz as continhas aí. Rafael trabalha em um supermercado, repondo mercadorias nas prateleiras, página 106. Ele deve organizar os produtos mostrados no quadro a seguir. Considerando as informações do quadro, responda o que se pede. Se ele colocar e organizar 30 pacotes de farinha de trigo na prateleira a cada 10 minutos, quantos pacotes de farinha ele colocará e organizará na prateleira em 30 minutos? Então, em 10 minutos, ele coloca 30 pacotes. Em 30 minutos, quantos pacotes
pacotes ele vai conseguir organizar? É só ir contando, ó. Se ele colocar 30 pacotes em 10 minutos, então, ó, 10, 20, 30, certo? Então, é só ir contando, fazendo a conta assim, ó, pelos dedos. Professora, não consegui, pelos dedos não, de cabeça. Professora, não consegui, posso fazer a conta? Pode. Se a cada 30 minutos ele consegue, se a cada 10 minutos ele consegue colocar 30 pacotes, em 30 minutos, quantos pacotes ele vai conseguir? Aí você monta a continha aqui, tá? Se em 2 minutos ele organizar 3 pacotes na prateleira, quantos quilogramas de arroz ele colocará na prateleira nesse tempo? Então, é só eu fazer assim, ó. 3 pacotes. Quanto que tem o quilo do pacote? 5 quilos, certo? Então, é só fazer 3 pacotes vezes o quilo do arroz. Só eu colocar 3 vezes o quilo do arroz, que é 5. 3 vezes 5, aí eu vou descobrir quanto que ele colocará de arroz em 2 minutos. Se em 3 minutos ele colocar na prateleira 4 pacotes de açúcar e 4 de feijão, quantos quilogramas desses 2 produtos no total ele colocará na prateleira? Então, eu posso fazer também continha de vezes. É só eu pegar 4 vezes o quilograma. 4 vezes 2 vai dar um resultado, que é o do açúcar. E o do feijão, 4 vezes 3, que vai dar outro resultado. Depois eu somo o resultado do açúcar, o resultado do feijão. Eu vou descobrir quantos quilogramas ele vai colocar no total. Gabriel é o dono de uma mercearia e vende vários produtos por massa, de acordo com a vontade do cliente. Ele anotou quantos quilogramas de arroz ele vendeu em cada um dos dias de uma semana, de segunda a sexta-feira. Veja o gráfico que mostra a quantidade vendida em cada dia. Quantidade, aí tem aqui a quantidade que ele vendeu. Em que dia Gabriel vendeu a maior quantidade de arroz? Em que dia da semana ele vendeu exatamente 65 quilos de arroz? Quantos quilogramas de arroz ele vendeu a mais na quinta-feira, comparando com a terça? E quantos quilogramas ele deveria ter vendido a mais na sexta para completar 90? Na sexta-feira ele vendeu 85, né? 85 para 90 falta quanto? Aí você vai conseguir descobrir. Página 108. Da página 108, eu quero que vocês me respondam apenas o exercício 4. Os outros exercícios, principalmente o 6, ele tem uma e o 6 para um outro momento, tá bom? O 4 tá perguntando assim: qual era a sua massa quando você nasceu? Pergunte a algum de seus familiares e anote. Eu nasci com somente esse. Então, da página 108, o 5 e o 6, nós vamos adaptar essa lição, certo? Neste momento, nós não iremos fazer, tá? O 5, ele é até fácil, mas eu preciso explicar bem certinho para vocês a regrinha, tá bom? O 6 realmente tem uma regra que nesse momento não vai, vocês não vão conseguir assimilar, vocês vão confundir muito, e aí a intenção não é essa, não é confundir, e sim simplificar. Vamos lá, página 109, leia a tirinha. Hora de ver quanto peso você perdeu. Garfield, suba na balança. Ai, meu Deus, espere. Aí o Garfield foi lá, fique calado e me pese, ok? O Garfield, para ele não aparecer muito pesado, o que ele fez aqui? Ele tirou todo o pelo do corpo dele, tadinho. O que fez o Garfield antes de subir na balança? Aí você vai me responder. Por que motivo você acha que ele fez isso? A massa do gato Garfield pode não ter alterado muito em seu peso. Peraí. Muito sem o seu pelo.
mas os humanos, quando usam a balança com roupas mais pesadas, podem observar mudanças. Veja a situação a seguir e depois complete corretamente a frase no item de acordo com as figuras e responda o que se pede. Então vamos lá, ó. Aqui o amiguinho tá cheio de roupa e ele tá com roupinhas mais levinhas. Na primeira imagem, o menino está com uma massa D e na segunda imagem ele está com a massa D. Qual a diferença de massa de uma situação para outra? E por que a massa do menino na segunda balança está maior? Veja qual é a massa corporal de cada criança. Então, Jota, Lina, Beth e Zula, cada um tem uma massa aqui. Quem possui menor massa? Quem possui maior massa? Compare as massas de Lina e Beth. Quem possui menor massa? Quanto a menos? Quanto pesam juntas Lina e Beth? A massa da professora Eliane é igual à soma das massas de Jota e Beth. Qual é a massa da professora Eliane? Então, você vai fazer aqui ó, a soma de Jota e Beth. Meu irmão tem a massa da Zula e da Beth juntas. Então, se é só a massa da Zula e da Beth, menos a massa do Jota. Então, a massa da Zula e da Beth deu um resultado. Você vai pegar esse resultado menos a massa do Jota. Qual é a massa do meu irmão? Passeando com o plug, Jota queria descobrir qual era a massa do seu cachorro. Ele viu que na porta de uma farmácia havia uma balança, mas como o plug não ficava parado, pegou no colo e subiu. Veja a cena. Jota sabe que a sua massa é de 31 quilos. Nesse caso, qual deve ser a massa do cachorro? Então, você vai fazer aqui, ó, quanto o Jota tem. Aqui tá dando 44, você coloca 44 menos o 31. Aí você vai descobrir a massa do cachorro, certo? Suponho que a imagem 2, o cão da imagem coma 2 quilos de ração por mês. Dessa forma, calcule quantos quilogramas de ração esse cachorro deverá comer em 2 meses. Aí eu só vou fazer 2 vezes os 2 quilos que ele come e vou descobrir. Em 4 meses, 4 vezes os 2 quilos que ele come e assim por diante. 6, 8 e 10, tá? Professora, eu não sei a tabuada do 6. Professora, eu não sei a tabuada do 10. Se você não conseguir fazer a tabuada do 6, a tabuada do 10, tudo bem, pode ficar tranquilo. Você pode ir somando as parcelas iguais, certo? Ou então você pode esperar que juntos fazemos no chat, tá bom? A gente vai, a professora mostra as tabuadas, porque as tabuadas, gente, vocês já podem ir aprendendo, já podem ir falando todas elas, do 2, aliás, do 1 até o 10, você já pode ir assimilando, já pode ir pegando a tabuada, falando de vez em quando. A professora vai ver se no chat eu coloco uma brincadeira de vez em quando de outras tabuadas. Por quê? O restante das tabuadas vocês vão aprender no ano que vem, mas você não precisa esperar o ano que vem para você conhecer o restante das tabuadas. Você já pode ir assimilando parte das tabuadas esse ano também, tá bom? A gente vê se mais pra frente a professora apresenta a tabuada do 3, apresenta a tabuada do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Eu vou ver se cada vídeo eu tento apresentar mais uma tabuada pra vocês, tá bom? Vamos lá. Tiago tem um pequeno mercado e comprou os seguintes produtos para revender: feijão, açúcar, arroz e farinha. Calcule a massa total comprada de cada item e preencha a última coluna da tabela corretamente. 3. Quantos cães há na imagem? Se você formar grupos de 2 cães, quantos grupos serão formados? Como há grupos de 2 cães e o número de cães poderiam ser representados pela multiplicação de... Você vai me responder. Se você formar grupos de 4 cães, quantos grupos serão formados? Como há, aí você vai me responder, grupos de 4 cães, o número de cães poderia ser representado pela multiplicação. E o último, quantos cães há na imagem? Se você formar 2 grupos com quantidades iguais de cães, quantos cães ficarão em cada grupo? Portanto, 2 vezes vai dar
Se você formar 3 grupos com a quantidade de cães iguais, quantos ficarão em cada grupo? Logo, há 3 grupos de, assim o número de cães pode ser representado pela multiplicação. Aí tá aqui falando para vocês. Bom, crianças, é isso. Vamos falar um pouquinho da nossa C, a C de matemática, que vai ser no chat de quinta-feira, certo? Terça-feira ficou o chat de português, a C de português, e quinta ficou a C de matemática, certo? Vou colocar aqui embaixo também as páginas para vocês estudarem. Já vou adiantando. Multiplicação, beleza? A professora quer saber como vocês estão aí na multiplicação. Vou pedir probleminhas fáceis de multiplicação. Eu quero que vocês se atentem nas continhas de multiplicação, tá bom, amores? É isso, meus amores, um beijo. Vou colocar os dados todos certinhos aqui da C, as folhas certinho para vocês estudarem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.